pessoal, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, depende do horário que você vai estar acessando esse vídeo, né? Meu nome é Maurício, eu sou professor do Colegiado de Filosofia da Universidade Federal da Fronteira Sul e fiquei muito feliz pela coordenação do curso de pós-graduação em inovação na educação ter me convidado para ministrar uma disciplina na pós com vocês, que é a de Storytelling, Visual Thinking e Design Thinking. Né? O nome parece bastante complexo e parece coisas bastante novas, mas a gente vai ter ao longo desses cursos, então, que a gente vai ter dessa maneira um pouco nova, né? Não é a situação que todos nós gostaríamos, eu preferia estar em loco aí com vocês, mas todos sabemos das questões das restrições de isolamento que estamos vivendo, né? Que são importantes. Todavia, eu acredito que a gente vai poder usar tecnologias, então, justamente para tentar entender o cânone dessa disciplina, né? Eu vou fazer o método que eu pretendo desenvolver, eu vou gravar vídeos teóricos, né? Disponibilizando esses vídeos, vocês podem assistir no tempo que vocês quiserem, né? Se chama assincronia isso. E aí vocês vão ter o arcabouço teórico aqui, material, algum livro, algum artigo que eu recomendar, que eu citar, estará todo disponibilizado junto com o slide que vocês vão ter lá acesso no portal da disciplina. Tá? E eu vou lançando exercícios com calma, nós vamos conversando, né, de maneira, como eu disse, assíncrona, cada um com o seu tempo ao longo da semana. Não vai ser aquela aula concentrada, tradicional, de sexta, sábado, né, 15 horas. A gente vai ter a inserção nos conteúdos aqui, mostrar essas ideias novas, mostrar o pressuposto filosófico por trás dessas ideias novas. E então eu vou divulgando as formas como vocês vão fazendo atividades e conhecendo essas ferramentas, né? A professora Dilma me falava que é importante que vocês façam depois, para fechamento da pós, não da disciplina, uma intervenção nas escolas, né? Eu acho que isso deve estar no PPC do curso, então eu vou tentar ser útil de alguma forma, passando algumas ferramentas, algumas tecnologias da educação, né? Só para me apresentar, então eu sou professor de filosofia, mas trabalho com amplas e variadas áreas, né? Minha formação é específica em filosofia, graduação, mestrado e doutorado, mas a minha especialização dentro da filosofia é algo bastante novo, que se chama filosofia da tecnologia. Então, eu estudo o fenômeno da tecnologia e suas relações com os humanos e como elas transformam a sociedade. De fato, se vocês olharem para o próprio nome da disciplina em questão, nós vamos ter do curso que vocês fazem em questão, você vai ter a ideia de inovação na educação, né? E por que precisamos inovar na educação? Algo é certo, né? Todo o mundo inova, todas as ferramentas inovam, todos os métodos inovam, pensa em outras áreas como na medicina, alquimia, química, como há uma evolução, uma mudança, né? E há constante transformação. Já a educação, em muitos casos, a educação ela pode ser vista como algo muito estanque, né? Um método, por exemplo, de passar conteúdo usando um giz, que é um mineral, num quadro que é feito de pedra na parede, é um método medieval. Não que ele tenha que ser todo abandonado, não que a gente tenha que jogar tudo fora, mas é preciso que a educação acompanhe os novos tempos, tanto em seu conteúdo quanto em sua prática, né? E o fato é que a sociedade vai evoluindo num nível e a educação às vezes não acompanha, né? Eu costumo dizer sempre nas aulas, se vocês passarem na frente das escolas, você observa que as nossas escolas têm grade, né? Uma vez eu estava acompanhando um visitante norte-americano que estava aqui e estava passeando pela cidade e ele perguntou por que as escolas tinham grades, né? Se não era para deixar as pessoas de fora entrar. E eu, meio constrangido, falei, não, pelo contrário, é para não deixar as pessoas de dentro sair, né? As escolas têm grades, zeladores e toda uma rotina que nós conhecemos, porque muitas vezes é preciso manter os alunos confinados lá dentro, né? Se torna um depósito de pessoas. E por que é assim? Né? Porque nós, infelizmente, concorremos com o resto da realidade. Às vezes nós não levamos o resto da realidade para a escola, né? Porque o que acontece? Acontece que os celulares evoluem, os jogos digitais evoluem, a comunicação evolui, as formas de relacionamento pessoal, de namoro, de paquera, as formas de comunicação evoluem e às vezes a escola está lá estanque, né, nos conteúdos e essa questão da inovação na educação, para mim é bastante sensível,
porque eu sou professor há muito tempo, eu sou completo 10 anos esse ano de Chapecó, de Federal da Fronteira Sul, mas eu já era professor 10 anos antes, então eu sempre passei a maior parte da minha vida lecionando nos variados níveis de ensino, né? E eu sempre me perguntei por que é que as nossas escolas não são, por exemplo, como a escola mais famosa do mundo dos cinemas, que é Hogwarts, né? Para quem já assistiu Harry Potter, Hogwarts é uma escola e os alunos não querem sair dela de jeito nenhum, inclusive a defendem e querem viver nela o maior tempo possível. Por quê? Porque eles percebem lá dentro que o que é ensinado em Hogwarts, evidentemente, é vital. Ou eles aprendem aquilo, eles acabam morrendo, né? Então, o que sempre me causou estranheza é que o que as nossas escolas ensinam também é vital. Ou você aprende aquilo que está lá dentro, ou você acaba sofrendo uma série de mortes possíveis, a morte social, a marginalização, a morte na carreira, né? E isso tem a ver com metodologia e tem a ver com forma que passamos o conteúdo, forma como contamos as nossas histórias, né? Isso para mim ficou muito claro do primeiro dia que eu dei aula num colégio oficialmente, né? Não como contratado, mas como eu tinha passado num concurso num grande colégio, numa grande cidade do Paraná, o colégio mais tradicional, tem seus 100 e tantos anos, o colégio mais central, e eu cheguei para dar minha primeira aula, então, como professor concursado em filosofia, e era uma sala grande, né? Todo o fundo era um quadro, e havia até uma briga lá na sala dos professores que o pessoal não apagava o quadro, né? Eu descobri isso no primeiro dia, e a primeira aula foi uma aula de química. Eu lembro bem que os alunos no terceirão tiveram, e o professor deixou o conteúdo no quadro. O conteúdo tratava do processo de quebra de química orgânica, enfim, inorgânica, mas é o processo de quebra de álcools e de açúcar na produção de energia, né? E a segunda aula foi sobre biologia. E o professor também primeiro usou metade do quadro, o segundo usou a outra metade. E ele deixou lá o conteúdo, né? E o conteúdo era sobre fagocitose, ou seja, o processo de alimentação das células, ou seja, como nossas células produzem energia a partir de alimentos, a partir de nutrientes. E as duas aulas casavam, né? Eu não sei, eu queria saber se os alunos tinham percebido isso, né? Então eu cheguei, né, recém saí da academia, com aquela coisa de, tenho que ensinar filosofia clássica, o que eu vou fazer? E era um terceirão, assim, eu não era, a idade era bastante próxima dos alunos na época, e eu olhei para eles, na época a ferramenta das mídias sociais, que estava mais em moda, ou que era mais usada por todo mundo, era o tal do Orkut. Eu não sei se vocês chegaram a ter, eu lembro. Mas então o Orkut lá, eu usei essa ideia, então, né? Porque o Orkut, a primeira pergunta do seu perfil era: quem sou eu? Fale sobre você. E via de regra as pessoas colocavam a letra de música, poema, mas nunca se expressavam, né? Então eu falei para eles que a primeira coisa que eu ia fazer era uma prova, uma avaliação, né? Veja, algo que é mais, né? A avaliação é algo que é terrível nos processos educacionais, né? E no final das contas a avaliação acaba sendo como a água para ferver um macarrão, né? Ferve o macarrão, a água vai embora e o macarrão que fica, né? O macarrão é o conteúdo, são aquilo que se aprende, aquilo que se faz com a informação, né? Quantos de nós aí, quantos de vocês sofremos para fazer uma prova de matemática lá na sexta série, no segundo bimestre, aquilo nos tirou o sono, nos deprimiu? Alguém lembra daquela nota, né? Ou seja, aquilo foi importante, mas foi importante só para cozinhar o processo. O importante é o que fica, a substância, não é? Então, eu solicitei, estou contando essa história só para mostrar porque eu sempre pensei em interdisciplinaridade e inovação, e eu fui empurrado para isso, né? Porque eu pedi para os alunos, então, arrancarem uma folha e fazer uma prova com questões simples. A primeira delas era, imagine que eu vou sair dessa sala de aula agora e vou te encontrar daqui há 20 anos, exatamente daqui 2 décadas, né? Esse tempo expiraria agora. E eu te encontraria na rua e não teria te visto de hoje até daqui 20 anos e perguntaria, uma pergunta mais simples que a gente pode fazer quando não vai uma pessoa há tempos: como vai você? E essa era a primeira questão. Eu queria que eles respondessem, então, o que eles fizeram nesses 20 anos e onde eles estariam em 20 anos. Eu perguntei isso para ver se eles tinham perspectiva na educação, se eles queriam seguir carreira na universidade, Ponta Grossa, que é a cidade em questão universitária, então era esse o foco.
E aí tive respostas até bem elaboradas, satisfatórias. E a segunda questão, eu pedi para eles virarem a folha e pedi para eles relacionarem o conteúdo da primeira aula com o conteúdo da segunda aula. E eu deixaria no quadro, eu nem apagaria. E era, como eu disse, o melhor colégio público da cidade, em desempenho, com a melhor turma do colégio, o terceiro A, supostamente naquela época o ABC significava isso, né? E eu pedi para eles relacionarem então o conteúdo que tinha relação de duas disciplinas que são totalmente interligadas, né, que é Química e Biologia, e eram 48 alunos na sala, quase 50, e nenhum deles conseguiu fazer a relação entre a primeira e a segunda aula. E aí eu comecei a investigar um pouco mais e conversar, e eu vi que existia uma evidente, a parte, um muro evidente entre o que é passado no quadro e o que está nos livros e a vida. Parecia que a escola não fazia parte da vida, parecia nem que eles tinham célula, né? E por que isso? É culpa dos alunos? Possivelmente é culpa do processo, né? Se você olhar o Brasil para os índices de PISA, matemática, português, o brasileiro não tem nada de diferente, né, dos outros estudantes. As condições materiais hoje são muito próximas, com grandes exceções, né? Materiais, tem escolas na Escandinávia, Estados Unidos que vão ter piscina, programa de esporte, educação integral, mas nós hoje temos bastante disso, né? Nós temos bastante professores, temos um investimento em carreira, e por que é que os nossos números, nosso desempenho não avança, né? Então, eu creio que grande parte disso é porque nós precisamos, de fato, inovar no processo da educação. E o que nós vamos falar nessa disciplina de 30 horas, então nós vamos nos encontrar em vários vídeos por aqui, eu vou estar online na internet. No horário da aula, na descrição do vídeo vai estar ali 2 canais que vocês vão poder falar comigo, se desejarem, se não desejarem, não precisam. Mas o que nós vamos falar é exatamente esse desenvolvimento da tecnologia, a evolução da tecnologia, e eu vou fazer um apanhado bem, como nós temos tempo, vou fazer um apanhado bem profundo, olhar as matrizes filosóficas da tecnologia, e por fim vamos chegar na coisa, no núcleo da questão, que é a questão do design em sala de aula, como podemos pensar de maneira diferente, como podemos usar coisas de maneira diferente, né? Para vocês, para antecipar, por exemplo, pensem numa coisa bem prosa, pensem num baralho, né? Olha para um baralho é um elemento material, são cartas, imagina a multiplicidade de jogos que dá para se fazer com um baralho, né? Você tem ali uma série imensa de inversões, depois nós vamos falar disso, né? Mas eu só estou usando como ilustração, você tem vários jogos possíveis de ser jogado com o mesmo design de cartas, né? Você muda o significado das cartas e você vai ter jogos totalmente novos, né? Por exemplo, quando o baralho foi projetado, a hierarquia dos naipes era o povo, representado pela carta de paus, os cavaleiros, representados pela carta de espada, naquela constituição medieval de sociedade, o clero, representado pelas cartas de copas, e o ouro representaria a nobreza, a monarquia. Então você tem vários jogos, como o poker, que essa sequência de naipes é respeitada, a hierarquia que o ouro é a maior carta. Você pega jogos mais populares, como por exemplo o truco, eu não sei se alguém conhece, e essa hierarquia foi invertida. O povo passa a ter o maior valor e a carta de paus passa a ser a mais importante. Então, isso são variações de design, e o baralho em si é uma tecnologia, né? Nós vamos ver que todas as tecnologias elas têm que ter um fundamento material, não existe tecnologia mental, né? O que existe é a materialidade, os elementos químicos têm que estar aqui transformados, né? Formando um novo material. Então, essas tecnologias, como nós vamos fazer uma grande viagem longa, um zoom longo, uma viagem longa desde do começo da história do Homo sapiens na Terra, pelo menos o que a antropologia evolutiva nos mostra, através de vestígios, nós vamos ver que a nossa história é confundida em grande parte, totalmente determinada pelo acesso e o conjunto de tecnologias que nós temos, né? Então, nesse primeiro momento, nós vamos ver então essa questão da tecnologia em si, o que a tecnologia é, o que elas fazem, como elas operam, e depois, a partir do que o curso vai avançando, nós vamos entrando nas questões mais pedagógicas, nas questões mais práticas de sala de aula, onde eu vou introduzir vocês a novas ferramentas, vou mostrar novas possibilidades e vou solicitar lá algumas formas de vocês interagirem
Mas espero, enfim, que vocês tenham paciência para assistir. Sei que não é o ideal, a universidade tem um estúdio, está fechado lá, não podemos entrar por causa do isolamento, né? Então tem um estúdio improvisado de casa. Espero que não haja muita interferência de som e espero que vocês, enfim, tenham tempo e paciência de assistir, pausando, voltando depois, né? Para que a gente possa ter uma disciplina o mais perto possível de uma disciplina presencial, né? E é claro que vocês são também voltados à área da educação, nós não sabemos quando essa pandemia vai acabar, né? Os germes estão na proposta do que nós vamos discutir hoje, né? Mas, enfim, ninguém sabe se a gente vai ter uma vacina, se as cepas desse vírus vão evoluir, nós vamos ter que conviver por anos com isso, né? Vai ter consequências econômicas, políticas e, evidentemente, consequências educacionais, né? Nós vamos ter que nos reinventar com o barco andando, o que é mais difícil, mas é assim que a humanidade sempre evoluiu. Então, espero um dia conhecer vocês pessoalmente, espero que a gente possa interagir muito nos meios eletrônicos, nos meios da internet, e então nós vamos iniciar com essa sequência, depois vocês podem acompanhar no plano de ensino, mas então essa primeira parte é sobre, enfim, o que é a humanidade, os seus estágios de desenvolvimento, o sexo de tecnologia. Sei que é bastante coisa, mas a gente vai com calma até chegar, então, nas tecnologias da educação.